troque o reino por um... Vocês não leram não, gente? Oh, Jesus. Não troque o reino por um... Não troque. O povo de Israel chega até Samuel com um pedido, aparentemente simples. Um pedido simples. 1 Samuel 8:5, que diz o seguinte: dar-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos governe, como a todas as outras nações. Nos dá um rei que nos governe, como todos os outros. Não era um pedido político, se tratava com esse pedido, que aparentemente tão simples, se cria, Jairão, uma crise espiritual. Eles estavam rejeitando, não somente o sistema, estava rejeitando o próprio Deus. Por isso, muitas das vezes, quando a gente ouve uma palavra e diz, é simples, a palavra tem poder e a palavra é semente. Por isso, cuidado com aquilo que você diz, cuidado com aquilo que você pede. Sempre que queremos viver como o mundo lá fora vive, abrimos mão do governo de Deus sobre a nossa vida. Sempre que queremos nos igualar, abrimos mão do governo de Deus sobre a nossa vida, do governo de Deus sobre a nossa casa. É uma história tão antiga quanto os tempos. O governo de Deus é rejeitado, o povo de Deus passa a desejar o que os outros têm. Quem nunca? A gente olha e fala assim, bom mesmo, é o do outro. A grama do outro não é mais verde, pastor? Até que a gente vai lá, toca e fala, é de plástico. Por isso que todo domingo está bonita. É querer viver o que os outros vivem. É querer ter o que o outro tem. O olhar com admiração o que os outros refletem. E quando a gente faz isso, a gente deixa de ver o que Deus vem fazendo sobre a nossa vida. 1 Samuel 8, de 1 a 22, diz o seguinte: quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o outro Abias. Eles foram designados para Berseba, mas eles não seguiram os passos do pai. Procuraram seus próprios interesses, recebiam subornos e corrompiam a justiça. Os chefes de Israel se reuniram e foram reclamar com Samuel em Ramá. Você já está idoso e seus filhos não agem com a mesma integridade. Queremos que faça o seguinte: nomeie um rei para nos governar. Quando a gente olha isso, não é lícito? Afinal de contas, é esse menino que vai nos governar, que é corrupto. Então, à primeira vista, sim ou não, não é lícito? Seria para você? Seria para mim. Eu falei, por que, Senhor? Parece lícito, né? 6. Quando eles pediram um rei para governá-los, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. E eu pensei assim, bom, é claro que ele ficou abalado, afinal de contas era dos filhos dele que estava falando. Como um pai, isso é uma vergonha. Também é lícito ele ficar abalado. O Eterno respondeu, vá em frente. Faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem, atenção a isso, o que não querem é que eu seja o rei deles. Aí já é Deus falando. Aí a coisa já muda de figura. Desde que eu os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim. O tempo todo me abandonam para servir outros deuses. Agora estão fazendo isso com você. Por isso, deixa que receba o que estão pedindo. Olha o perigo, queridos. O Senhor nos livre disso hoje. De ouvir oração que não está no coração dele. Mostre como um rei trabalha e como vai tratá-los. Samuel explicou com clareza as implicações de ter um rei, como ordenou o Eterno.
Vou dizer como agirá o rei que vocês estão querendo. Ele recrutará seus filhos para o exército, para os carros de guerra, para a cavalaria e infantaria, e os arregimentará em batalhões e esquadrões. Alguns serão submetidos a trabalhos forçados na terra dele. Outros serão designados para fabricar armas e equipamentos para os carros. Ele convocará suas filhas para trabalhar como costureira, copeira e cozinheiras. Ele confiscará o melhor da sua lavoura, vinhas e pomares de vocês para entregar a seus protegidos. Ele cobrará imposto da produção das lavouras e vinhas de vocês, para manter a máquina governamental. O melhor da mão de obra e dos animais de vocês, ele usará para benefício próprio e cobrará impostos sobre o rebanho. Vocês não serão muito diferentes dos escravos. Olha isso, queridos. Um dia, vocês vão chorar de desespero por causa desse rei que tanto deseja agora. Mas não pense que o Eterno ouvirá vocês. Mas o povo não deu atenção a Samuel. Eles insistiram. Não estamos preocupados com isso. Queremos um rei. Queremos um rei para nos governar. Queremos ser como os outros povos. Nosso rei governará sobre nós, será o nosso líder e comandará nossas tropas de guerra. Samuel ouviu a resposta deles e relatou tudo ao Eterno. Porque o intercessor é meio fofoqueiro, né? Ele ouve e ele leva. Não para qualquer um, mas ao Eterno. O Eterno disse a Samuel: faça o que eles estão pedindo. Faça o que eles pedirem. Nomeie rei sobre eles. Então Samuel despediu os homens de Israel, dizendo: volte para a tua casa, volte cada um para a tua casa. E a gente vê nessa história, querido, que os anciões da cidade se reúnem para pedir a Samuel um rei, que nomeie um rei para os governar. Um dos maiores perigos, atenção, um dos maiores perigos, querer ser como todo mundo é. Querer ser como o mundo é. Um dilema nosso de infância, né? Que arrasta pela fase adulta e vai para todos os tempos da nossa vida. Na esperança de nos tornar semelhante às outras nações. Israel não levou em conta. Israel era diferente. Povo escolhido de Deus. Querendo ser igual a todo mundo. Você é diferente. Será que você já percebeu isso? Que você é diferente. Eu sei que posso trocar, podem me trocar. Posso tirar o filho e colocar outro, mas ninguém nunca mais será como ele. Nunca mais será como você. Nunca mais será como o pastor Aladir, como Daniel, como Fátima. Pode nos trocar, mas você é diferente. Nunca mais terei outra Ju. Nunca mais. Outros podem fazer bolo, mas não com o carinho que você pode. Podemos ser trocadas, Ana Cláudia. Mas cada um de nós é único e diferente em Deus. Israel não tinha rei humano. Israel era governado diretamente por Deus. Mas isso começou a incomodá-los. Não é igual aos outros, eu quero ser igual aos outros. Eles olhavam para os outros povos e pensavam: queremos ser como eles. O jovem às vezes olha a festa lá de fora, eu queria mesmo ela estar participando. Lá, quem está lá fora que é feliz, não é? Eles trocaram dependência de Deus por controle humano. Israel experimentou a dependência de Deus, Jairo, por controle humano. Eu quero um rei. Fé em Deus por uma segurança frágil. É frágil, filho, mas é visível. Eu quero algo visível. Eu quero algo palpável. A Bíblia sempre nos chamou, querido, para sermos separados e nunca iguais. Sempre chamou para a gente ser separado, diferente.
nunca iguais. Quando você começa a desejar o padrão do mundo, a se comparar com o padrão do mundo, algo dentro de você, algo dentro de mim já saiu do lugar. Algo se quebrou dentro da gente. Eu queria mesmo era tocar no mundo. Lá que eu ganho dinheiro, lá que eu tenho, né, as pessoas me veem. Só que aqui, quem te vê é o céu. Quem te vê é o céu. E você sabe para quem que você toca. Você sabe para quem que você canta. Você sabe para quem que você está dando a sua oferta. Até então, diversos juízes haviam governado Israel. Resultado de rivalidade de tribos, de vez em quando garra. Não estavam unidos, né? Quando havia uma desunião, isso. Por isso que ele tem que sentar ali, vocês sabem que é tudo estratégico. Quando garra, ele libera. Desunião, né? Falta de liderança piedosa, vários passaram por ali. E Deus havia prometido a Abraão, olha que interessante isso. Reis que viriam dele. Então o que eles estavam pedindo, pastora? Analisando bem a história, os filhos de Samuel não eram homens de justiça, mas iam reinar. Então vamos pedir um rei. Aí se você cavucar mais um pouquinho, Jair, você vai ver que Deus prometeu a Abraão. Quero ler isso com você em Gênesis 17, 6. Vou-lhe dar-lhe uma enorme descendência, de ti há de surgir vários povos, e haverá entre os seus descendentes. Ué, então já havia uma promessa? Qual o problema, Ju? Já tem uma promessa para a gente aqui. E Deus repetiu a mesma coisa para Jacó. Gênesis 35, 11, olha a promessa sendo, mas não adianta a gente ter promessa e querer colher fora de hora. Gênesis 35, 11, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se, de você procederão uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Eu tenho uma promessa. Mais ainda, nas promessas de que Israel teria rei, foi escrita lá nas leis. Inclusive prescrita nas leis. A gente vê esse Deuteronômio 17, 14 e 20, que diz o seguinte. Olha que o Senhor fala. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor vosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois estiverem morando lá algum tempo, vocês vão querer um rei para governar. Ué, o que tem de errado eu pedir um rei, Ana Cláudia? Ele está dizendo que quando a gente chegar lá, nós vamos, vocês vão querer um rei para governar, como os reis das nações vizinhas. Eu não tinha nem chegado na terra, ele estava dizendo que eu ia querer. O homem que escolherem para ser o rei, aí que começa a diferença. Deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos. O que Samuel fala? O rei que vocês estão pedindo vai pegar seus filhos, vai colocar para cuidar de cavalos. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltaria para o Egito. O rei não deve ter muitas mulheres. O rei do mundo tem poucas mulheres. Pois isso levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si muita prata e ouro. Já viu o rei que não tenha prata e ouro? O rei do mundo? Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor. Esse é o rei que o Senhor tem para a nossa vida. Nosso Deus,
e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros. Você já viu o rei lá fora que não pensa em ser mais do que os outros? E cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos, e os seus descendentes serão rei de Israel por muito tempo. O problema não é ter rei. O problema é a gente querer rei que o mundo tem, que nada tem a ver com Deus. É pedir na hora errada. É se igualar com o mundo e que desejar o que o mundo tem. Todas essas promessas foram muito antes de Israel sequer fazer esse pedido. Ele já falou a Abraão, já prometeu a José, vocês vão ter um rei. Mas um rei segundo o coração de Deus. Não um rei que o mundo tem. Quando os anciões de Israel fizeram seu pedido, teu apelo a Samuel, isso desagradou tanto a Samuel quanto ao Senhor. Impressionante a conexão Samuel e Deus. Porque primeiro a palavra diz que desagradou Samuel. Depois desagradou a Deus. Aí eu penso, quando o líder tem a conexão com Deus. Porque era algo, o que tem que pedir? A palavra já dizia que a gente ia querer, que ele ia dar, estava tudo certo. Mas desagradou o líder. Assim como desagradou a Deus. O que há de tão errado em pedir algo que Deus já havia prometido? Ei, querida igreja, os anciãos não estavam pedindo o rei que Deus havia prometido. Um rei para guiá-los no caminho do Senhor. Não era isso. Eles estavam pedindo um rei como as outras nações tinham. Em outras palavras, eles não estavam pedindo um rei para me ajudar a caminhar com Cristo, a seguir com Cristo. Um rei que me mantesse firmado nas leis do Senhor. Eles queriam um rei para governar no lugar de Deus. É triste, não é? Nem todo sim de Deus, querido, é aprovação. Às vezes você está insistindo tanto, você está pedindo tanto, e a nossa oração é assim, pastor, tem por que eu não tenho? Eu quero ter também, pastor. Só que ele suporta o que eu não suporto. Ele vê coisas que eu não vejo ainda. Ele já passou por coisas que eu ainda não passei. E portanto insistir. Ele pode dizer, vai lá e tenta. Vai lá e vive. Você está querendo tanto, vive então. Nem todo sim de Deus é aprovação. Por vezes nós fazemos oração que sendo ouvidas nunca seria bênção nem para a minha vida, nem para a vida de ninguém. Nunca seria bênção. Mas temos um Deus que nos conhece. Glória a Deus por isso. Ele nos conhece. Ele sabe o quanto eu e você nós suportamos. Ele sabe a intenção antes mesmo da palavra chegar à boca. Ele sabe. Samuel adverte o povo sobre a consequência de ter um rei como de outras nações. Assim será o rei que governará sobre vocês. Ele tomará seus filhos, tomará suas filhas, tomará o melhor do teu campo, tomará a melhor parte dos seus grãos, tomará parte do teu rebanho. E vocês serão como escravos. Ah, nós queremos. Nós queremos, não importa nada disso. Vou tomar o Felipe. Vou tomar... Ah, não importa nada disso. Está tudo certo. E o pior, no final ele fala assim. Porém o Senhor, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém o Senhor não ouvirá as suas queixas. O Senhor ouviu a petição, mas não ouvirá o teu choro. Triste ou não é? Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero nem orar depois disso. Tem misericórdia. Porque a minha petição, eu quero tocar como esse menino. Eu quero. Fala, irmão, mas você tem que treinar. Treinar? Treinar? Pensei que fosse só tocar.
o Senhor ouvirá a sua petição, mas não ouvirá o teu choro. Agora perceba o padrão diferente. Rei que o Senhor tem para a nossa vida e para nos dar. Ele tem um nome, né? Você conhece o nome dele. E rei que o mundo nos oferece. Um rei como das outras nações, tomará para si, retira tudo que o povo tinha e tudo que o povo cultivava, até escravizá-lo. Sabe aquela pessoa, queridos? Eu conheço uma pessoa assim, que ele pensa o seguinte: você deve se sentir feliz, deve se sentir honrado, realizado mesmo, só por me servir. A honra é toda sua em me servir. E a gente fica lá, deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar, para a liberdade que o Senhor nos chamou. Para a liberdade. Seja livre em Cristo Jesus hoje. Seja livre em Cristo Jesus hoje. Mas Israel não se importa, não deu ouvido, a nação insiste, não, nós queremos um rei para nós. 1 Samuel 8,19 diz o seguinte: mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. E eu espero que a igreja ouça hoje esse aviso. Você não nasceu para ser igual a todo mundo. A boa mãe que educa já dizia isso. Eu quero, mãe. Todo mundo tem. Já ouviu isso, filho? Já aqui no português de Portugal também fala isso? Todo mundo tem. O que ela respondeu? Não és toda a gente. Hã? Não és toda a gente. Você não é toda a gente. Você não é todo mundo. Não é mesmo? O povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Aqui fica o alerta. Quando Deus diz não, pare, não insista. Quando Deus diz não, pare, não insista. Aprenda a ouvir, mesmo que você não entenda tudo. Não importa. Mas pastora, todo mundo tem. Você não é? Já dizia a boa mãe que educa. Todo mundo ouviu isso. Mas pastora, eu preciso de alguém para me validar. Dizer que eu estou certa, que eu estou no caminho, que eu sou bom nisso. Eu preciso de alguém tocando, falando para mim, batendo nas minhas costinhas, dizendo o quanto eu sou bom, o quanto eu posso fazer. Ouça o Senhor. Eu pedi o pastor para colocar isso aqui hoje. Porque eu e você, nós precisamos voltar a nos conectar ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E fazer a vontade dEle. Quando você precisa de alguém, aqui está a tua vida. Fala para mim, Jairo, fala alguma coisa que me convença. Me convença a ser dizimista, Ju. Me convença a andar nos caminhos do Senhor, Fravinha. Me convença. A gente só precisa. Fala para mim, Ana Cláudia, o que eu preciso fazer hoje, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou pensar. Se conecta de novo ao Senhor, queridos. A gente precisa voltar a se conectar com Deus. Ouvimos tantas vozes e não paramos um tempo para ouvir o Senhor sobre esse assunto. Ontem eu estava no carro com o pastor e ele falou para mim assim: eu preciso de um tempo com o Espírito Santo, eu preciso resolver sobre um problema lá do Brasil, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso saber do Espírito Santo o que fazer. E na hora o Senhor me deu. Não é perguntar, é claro que a gente pode, nós temos aqui a Ana Cláudia que é advogada, mas o que o Senhor falou a respeito de? Não sei, pastora, eu estou aí para conversar com a senhora, eu estou aqui todo dia, querida, à sua disposição. Eu não gosto quando uma ovelha minha diz assim: desculpa se eu estou te incomodando. Se eu sou chamada para isso. Eu sou chamada para isso. Não sou incomodada. Mas eu vou sempre perguntar o que o Senhor falou com você. Se você anda desconectado com Deus, você não tem resposta de nada. Você vai estar sempre procurando um rei para a tua vida.
alguém que diga o que você tem que fazer. Mas quando você está conectado com Deus, e Ele te falar, você vai me ligar e falar: pastora, me ajuda em oração? Pastor, me ajuda em oração. O Senhor me falou isso. E nem sempre é fácil o que Ele diz, Samuel. Às vezes a gente chega, não, porque eu estou certa. Briguei com o filho, é claro que eu tenho toda a razão. E o Senhor fala: peça desculpa para ele. Mas Senhor, foi ele. Será que o Senhor não viu? Peça perdão para ele. Aquele que anda conectado com Deus faz coisa que o mundo não entende. Então não espere do mundo o rei que você precisa para a tua vida. O nosso rei tem um nome: Jesus de Nazaré, que por mim e por você entregou a vida. O rei do mundo, o que você pode me dar? Quanto que você pode me dar? Amizade? O que você tem para me entregar? Carinho? Quando? Debaixo da minha necessidade. Porque quando você precisar, eu vou estar ocupada. Quando você precisar, eu não vou ter. E se tiver, eu não quero te entregar. Porque é o meu interesse próprio. O Rei dos Reis, que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Se nós aprendermos e voltarmos como igreja a conectar a Ele, nada irá nos faltar. Ele não tira, Ele dá. Ele amplia. Ele traz a tua resposta. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está aqui hoje. Está aqui hoje. Tentando se conectar a você de novo. Meu Deus, vocês estão assim com uma carinha. É para se alegrar, não é para se entristecer. É para clamar. É para clamar. Eu quero voltar a estar conectada com o Senhor. É claro que nós temos amigos. É claro que nós ouvimos amigos. E nós temos pastores. E nós vamos ouvir os pastores. E nós vamos ouvir os amigos. Mas eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso estar conectado com Ele. Como eu vou dirigir uma casa, senhores, se eu não estiver conectado com o Senhor? Meninas, como que nós vamos dirigir uma casa se nós não estivermos conectadas com o Senhor? Sabe o que o tempo todo vai aparecer? Que quem está lá fora está mais feliz do que eu e você. E nós vamos querer e desejar no nosso coração, mesmo que a gente não fale. Sabe por quê? O Senhor olha para o coração, a gente olha para a vitrine. Se a gente for ver o rei que o povo ganhou, que foi Saul, não foi muito diferente dos reis que estavam lá fora. Mas se a gente for ver o rei segundo o coração de Deus, até hoje, aquilo que ele escreveu, nos consola. Os salmos de Davi nos consolam. A vida de Davi nos posiciona. E que eu achei assim, eu amo essa palavra. Eu quero ler para você aqui essa palavra. Oh, Espírito Santo de Deus. Nos desconecta daquilo que está lá fora. Conecta a tua igreja de novo ao Senhor. Aleluia. Ah, pastor, e Davi era perfeito? Não era. Mas olha só. 1 Reis 11, 12 a 13, a primeira vez que essa palavra, foram 3 vezes a Bíblia cita essa frase. Aí está a primeira vez que a Bíblia fala sobre essa frase. Deus fala com o rei Salomão, filho de Davi, não é nem com Davi, já estamos falando do filho, na sua velhice, que desviou para a idolatria, no final do reinado de Salomão, logo após a divisão do reino de Israel, o que foi dito? Deus diz que tirará o reino de Salomão, está falando do filho, por causa da desobediência, mas que por amor a meu servo Davi. E eu fico nisso, meu Deus, que aliança é essa? O homem já não estava presente, mas por amor ao meu servo Davi, não fará enquanto Salomão estiver vivo, e deixará uma tribo para seu filho. Quer dizer que o filho não andou como o pai caminhou, mas por amor a Davi, enquanto você estiver vivo,
por amor a Davi. A segunda vez, 1 Reis 11, 32 a 34, Deus reafirma a sentença, explicando a Jeroboão, através do profeta Aías, que o reino será dividido. Isso é certo, o reino vai ser dividido, mas que uma parte permanecerá na linhagem de Davi. Isso ocorreu na mesma época que ele falou da primeira vez, da primeira ocorrência, final do reinado de Salomão, quando a idolatria de Salomão provocou a divisão do reino. Salomão fez a coisa que Deus mais odiava, a idolatria. E o que foi dito, pastor? A promessa é reiterada: mas uma tribo lhe ficará, por amor ao meu servo Davi. O rei, quando vem do coração de Deus, é reinado para todo sempre. Você vai visitar Israel hoje, não tem como não passar pelo túmulo de Davi. Os homens colocam aquele equipar e vai, mas não tem ninguém ali, está morto. Você não vê nada. Você vê uma cadeira, já foi, pastor? Você vê uma cadeira que diz, aí é o trono de Davi, e eles contam. Quantos anos Davi está morto? Que aliança é essa? Que aliança é essa? E a terceira vez, o rei Ezequias, descendente de Davi, ora a Deus pedindo por socorro contra a invasão do exército assírio. Nessa época, o reinado de Ezequias tinha cerca de 200 anos após o reinado de Davi. E o que foi dito? Deus responde através do profeta Isaías: por que eu defenderei essa cidade 200 anos depois? Para a livrar, por amor a mim e por amor do meu servo Davi. Esse é o rei. Imagina o nosso. Aquele que deu a vida. Aquele que nos prometeu caminhar comigo. Aquele que me prometeu tudo e cumpre tudo. O que é ter um rei? Um rei segundo o coração de Deus, foi Davi. Que aliança é essa? Tem gente que luta. Tem gente que quer ter, que se esforça para ter, dá a vida para ter, faz pacto para ter sucesso do mundo. Dá tudo que tem para ter o sucesso do mundo. Estrutura igual a todo mundo. Reconhecimento igual ao ímpio. Mas esquece que o diferencial do povo de Deus nunca foi parecer com os outros, mas foi andar com Deus. Eu e você somos chamados a andar com Deus e não ser igual a ninguém. Você pode ficar de pé. Existe um rei, queridos, que deu a sua própria vida por mim e por você. Então não tente se igualar aos outros. Nem todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do inferno. Jesus não é um rei como todas as outras nações têm os seus. Ou todas as religiões têm o seu. Ele não é só mais um profeta. Ele está vivo. E só Ele, reina com o cetro de justiça. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Começa a pedir a Deus, conecta a minha vida ao Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. O Senhor é o Senhor sobre a minha vida. O mundo não é. Não é o que o mundo diz a meu respeito. É o que o Senhor diz. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Para de se igualar. Se posiciona. Espírito Santo de Deus. Não queremos outro. Nossa aliança é contigo. Nossa aliança é contigo.
mesmo quando não entendemos. E menos de mim. E menos de mim. Conecta em sua igreja Menos de a ouvir a tua voz. E menos de mim. Aleluia. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele não tira nada, mas Ele acrescenta tudo sobre a tua vida. Tenha o Senhor Jesus como Rei da tua vida. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se Davi, queridos, era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia dar bons presentes aos homens. Quando ele conquistava, ele sabia dividir. Quanto mais o Rei Jesus, que é o coração de Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus. O Rei Jesus é o próprio coração de Deus. Se você está desanimado hoje, eu quero lembrar você. Você tem um Rei sobre a tua vida que não te tira nada. Ele só acrescenta. Seus filhos, Ele toma e abençoa. Nossos netos servirão ao Senhor. Nossos bisnetos terão aliança com Cristo. Porque não para na gente. É eterno. É eterno. É eterno. Aleluia. Nosso casamento não é mais um. Nosso casamento não é mais um. Não aceite isso. O Senhor é Rei sobre a minha casa. E o Rei aqui, Ele acrescenta. Aleluia. Se está te faltando alguma coisa, se você olha e fala assim, não, lá no mundo que é bom, restaura o teu coração hoje. Busque em Deus hoje. É lá, servindo lá que eu vou prosperar. É servindo lá no mundo que eu vou ter. Tem algo errado dentro de você. Você serve o Senhor dos Senhores. Aleluia. Essa semana eu tive uma reunião de oração. E uma das pastoras, ela pediu oração. E eu fiquei de orar por ela, e estou orando por ela. E ela falou assim para mim, nós precisamos de um lugar. Precisamos arrumar um lugar. Eu preciso de uma casa, porque a casa que eu preciso entregar. E eu preciso de um lugar. Mas eu não tenho dinheiro para isso, pastora. Numa reunião de oração de mulheres, lá do Porto até. Enquanto ela falava e ela dizia assim, filho, não tenho dinheiro, não sei para onde vou, não tenho, estou reunindo o povo na praça. E o Senhor me deu essa palavra. A quem nós servimos, você não precisa baixar a cabeça para ninguém. Não precisa chegar com soberba, mas vai fazer o que você tem, aquilo que Ele te deu. Se você é fiel ao Senhor, provavelmente você é uma pessoa ousada a viver coisas que ninguém vive, a fazer coisas que ninguém faz, a viver coisas que ninguém vive. Então não precisa invejar o mundo.
Não precisa invejar o mundo. Conectado com Deus, nós vamos fazer coisas que ninguém espera. Essa aí, que essa cara de bobinha, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Como que você conseguiu? Conectada com Ele. Ousadamente. Inexplicavelmente. Eu ouvi, eu criei e realizei. Aleluia. Aleluia. Quero ouvir você mais. Porque eu vou ficar com saudade. Então eu já quero ouvir de novo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Que Ele cresça, Oh, Espírito Santo. eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de tudo. Senhor, abençoe a sua casa e a tua família. Abençoe a tua semana. Eu quero também desafiar a igreja a ler 1 Samuel essa semana. Leia 1 Samuel. Ok? Amém? Amém? Amém. Amém. Para que a gente não venha aceitar qualquer Deus sobre qualquer rei sobre a nossa vida. 1 Samuel é o desafio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Seja contigo a todo tempo, te conduzindo, te trazendo coragem, esperança renovada, te conectando ao seu verdadeiro Senhor, Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Ninguém é